Afundada numa crise marcada por corrupção e tirania, a seita cristã Maranata segue tentando silenciar as vozes que denunciam seus crimes e heresias. O alvo da vez é o canal TV Manaim. Hoje, você vai assistir ao segundo vídeo da série produzida pelo Pastor Solon, uma sequência com 16 episódios reveladores, que já está organizada numa playlist exclusiva, cujo link está fixado nos comentários. Solon gravou diversos conteúdos contundentes que expõem os bastidores sombrios da Maranata. Entre eles, estão trechos em que ele explica com detalhes os processos que levaram à prisão de pastores da própria seita. Hoje vamos ouvir um áudio vazado numa reunião convocada com os pastores do Nordeste. O evento foi marcado às pressas, para tratar da saída do pastor Jeová. Jeová entregou sua carta de desligamento esclarecendo os motivos que levaram ele e sua família a abandonar a tal obra de Gedeuti. Jeová fez duras críticas ao sistema. Ele foi professor de seminário e sua saída deixou uma ferida em carne viva, e que custará muito caro para Maranata. O episódio em que narro a carta de desligamento do pastor está disponível nos comentários. Temendo que essas verdades chegassem até vocês, a seita cristã Maranata entrou na justiça para derrubar o canal TV Manaim. O processo ainda não foi julgado, mas, por força de uma liminar, o canal está fora do ar, temporariamente. Mas nós não deixaremos vocês desinformados. Todo o conteúdo produzido por Solon será publicado aqui, na íntegra, vídeo por vídeo. A seita alega que o canal usava uma logomarca parecida com a deles, mas sabemos que isso é apenas um pretexto para tentar esconder a verdade do povo. Por isso, eu peço. Se esse conteúdo é importante para você, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe nos grupos, e principalmente, assista até o final. Você estará ajudando a espalhar informações que podem libertar quem ainda está preso dentro do sistema controlado por Gedeuti. E se quiser ir além, adquira a camiseta oficial do canal. Mostre que você também faz parte deste movimento que está desmascarando a mentira, e revelando aquilo que, por décadas, foi escondido. Eu estou dizendo aqui, eu digo em qualquer lugar, pode anotar, pode passar para quem quiser, eu não estou nem aí, porque é nossa função. É nossa função. Posicionamento. E Deus tem nos dado essa bênção independente de nós estarmos forçando, forjando, querer que as coisas aconteçam a custa de propaganda, marketing. Nós não estamos preocupados com isso. Essa obra é discreta. A nossa reunião ela tem um propósito, né, de tratar os pastores do Norte, né, do Nordeste, né, pastor do Nordeste, especialmente irmãos do estado do Ceará, diante de alguns eventos, né, e nós gostaríamos, o orientou que esta reunião acontecesse nesta noite, e nós estaremos ouvindo o presidente, né, que estará trazendo uma palavra para os pastores e, com certeza, o objetivo de fortalecer os ministérios e algumas outras orientações. Bem, irmãos, a paz do Senhor, está ligado na área onde estão me ouvindo. Primeiramente, um prazer de falar com os nossos irmãos. E temos essa reunião hoje aqui, que não é tão importante, mas necessária, tanto que alguns irmãos ficam surpreendidos com o posicionamento de algum companheiro que tem uma dificuldade espiritual, material, seja o que for, e joga isso na conta da igreja do presidente. Vejam só, qualquer pastor ele tem o direito de se afastar por algum motivo, doença, problemas pessoais, família, né? Até negócios. Então, o que o pastor pode? O que ele faz é comunicar ao presbitério. E a função do presbitério é atender o pedido do pastor, seja ele como for o pedido. Então, aqui, há um pedido aqui que foi feito, uma carta aberta, e não sei o que, os negócios sem necessidade,
Infelizmente, as pessoas querem mostrar que todo mundo está errado, não é? E só quem está certo é o fulano, que acha que ele sabe tudo. Então, isso é normal. É normal. À medida que o pastor ele perde a identidade com a obra, e quando ele perde por vários motivos. O primeiro grande motivo é se afastar. Quando ele se afasta dos demais companheiros, ele não vai às reuniões, ele não tem tempo, ele ficou rico por algum motivo, ele tem a sociedade para atender, ele tem família. Então, isso traz consequências ruins para a obra. A função do presbitério é normalizar esse relacionamento de pastor e igreja. Nem todos entenderam o que é ministério. E alguns acham que o ministério é ser o dono de uma igreja, onde ele vai dizer o que ele quiser, o que ele achar, daquilo que ele não se preparou. A diferença nossa, da igreja cristã maranata, para outros ministérios, está em que nós não exigimos diplomas, nós não exigimos diplomas de pastores. Nós não escolhemos o pastor sabido, o pastor intelectual, nós não escolhemos isso. O pastor se destaca por aquilo que ele está fazendo, servindo ao Senhor, que é tudo que as pessoas podem receber da parte do Senhor, que é um ministério. Eu, por exemplo, tenho uma família com pastores, de uma igreja tradicional, não tinha de ser pastor, mas não tinha. Atendendo aquilo que nós começamos a entender como obra do Espírito, nós começamos a viver outra experiência e com muitas dificuldades estamos nós como pastores. Mas duas coisas o pastor tem que entender. Primeiro é que ele é dependente do Espírito Santo totalmente. E como dependente do Espírito Santo, ele faz parte de um corpo. E o corpo é quem determina o comportamento, a mensagem que o pastor deve trazer para as suas igrejas. O que se passa hoje no mundo? Cada pastor é pastor, então ele pega o que ele quer, porque sabe qual é o resultado? As igrejas se fechando. No mundo inteiro. E aqui no Brasil também nós temos isso. Porque ele se esgota. Ele vai dizendo, e ele mesmo se cansa. É o caso que eu observei aqui desse cidadão que mandou uma correspondência para cá, se desligando, dizendo tal, não sei o que, se distrai, dando adeus, aquelas coisas, naturalmente. O presbitério, ele não faz questão nenhuma que alguém se desligue. É um direito que tem, mesmo porque o pastor não é profissional. Então, ele se mudou, ele vai se mudar, ele é um oficial do Exército. Nós temos 18 comandantes de batalhão, coronéis do Exército, são pastores. Para onde eles vão, eles assumem os ministérios. Então, mas vejam só, não é só isso. Nós temos gente de todos os níveis. Hoje nós temos, que no Estado do Espírito Santo, nós temos alguns pastores, são juízes, né? Estão outros que estão dentro aqui da justiça do Estado, pessoas, né, de nível, graduados, de todas as partes. Mas vejam só, às vezes o pastor se isola. E esse é o problema. E a palavra de Deus é: peca quem se isola. Quando você se isola, você deixa de receber aquilo que é do corpo. Você fica falando uma coisa, é um pouco você olha assim, para e diz: o que eu estou fazendo? E eu vou dizer a situação. Aqui está o pedido de desligamento. Muito bem. Aí ele se elogia o tempo inteiro. O maior do mundo, o grande pregador, ou seja lá o que for. Aí você vai ver, ele pega o SGI e vai ver. Ele, em 1900, em 2023, só para os irmãos terem uma ligeira ideia. Vou pegar aqui, 2023, quantos membros
com quantos membros ele conviveu? 75 membros. Quando chega agora, 72. Aí você pergunta, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. 4 anos. O que ele fez de importante para a obra? Aí eu pergunto, o que ele fez? Continuou ser pastor. Então ele sofre com isso. Deu mal completo. Tudo bem. Então vejam só, meus irmãos. Ele acha que ser pastor é ir para frente de uma igreja e começar a pregar até quando o povo cansar. E ele cansa também. E o que eu observo aqui, inclusive as informações, é de que esse cidadão, ele não é frequente nas reuniões de pastores. Eu fui professor de quê? Daquilo que ele não creu. Ele pregou o que ele não creu. Hoje ele descreve aquilo que pregou. Então hoje ele foi para o canto, largou tudo. Jesus vai segui-lo. O Papai do Céu vai atrás dele. O Espírito Santo também. E nós, os outros, os pobres, vamos ficar aqui sem saber, mas não tem como fazer. Que posição de conselho. Aí ele cita textos bíblicos aqui. Deus de Bereia, aquelas bobagens de sempre. Deus de Bereia. Eu estudo todo dia. Ele levou 15 anos, 20 anos, sem ver se estava errado, se estava certo. O Tiberé era todo dia, meu amigo. Essas coisas, do Senhor. E nunca ninguém impediu qualquer pastor de pregar aquilo que é da sua função. Nunca estivemos ao lado de ninguém, cobrando de ninguém. Então, ele aqui nos acusa de várias coisas que eu gostaria que os irmãos... E isso... a nós cabe um reparo. Não pode ser assim. Nós podemos aceitar que alguém saia, tudo certo, olha aqui, é isso mesmo, você não está bem, é isso mesmo espiritualmente, pronto, acabou a sua vida, né? Você não tem mais alegria nas coisas do Senhor, você não cresceu mais. Pergunta esse cidadão se ele conhece as últimas orientações doutrinárias, não sabe. Ele não sabe. Está fora, ficou naquele passado e ficou ali. E essa advertência não é para ele. Os irmãos aí estão do lado, estão vendo, as coisas estão andando. Eu conversei com o pastor da região, eu disse, pastor, antes, na sua região tem um anátema. Eu não estou dizendo que seja A, B ou C, mas tem um anátema na região. O que é um anátema? É aquele que ele reage contra a doutrina. Ele pregou a doutrina e depois reage contra ela. Ele se torna inimigo dos seus amigos e do seu grande amigo que foi o Senhor Jesus que o chamou. E ele não tem nenhum argumento. Os irmãos querem ver os argumentos aqui. Então ele trata todo mundo bem. Ele começa até, os amados irmãos, não tem problema nenhum, está tudo certo, ele também é amado, deixa pra lá. Gente amada, eu conheço muitos. Eu fui dentista aqui do bispo, era o meu amado. Bispo. As freiras que eram minhas crentes também, minhas amadas. Isso não quer dizer nada, essa pirula. Olha aqui, nós precisamos disso. Assim, aí é a instrução bíblica do cidadão. Meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Ele está dizendo que nós estamos sendo destruídos porque não tem uma revelação. É isso que ele está dizendo aqui. Ele não sabe o que é conhecimento Deus presente. E eu mandei saber a respeito da igreja dele, não tem dom, não tem coisa nenhuma. Eu não tenho conhecimento de Deus, ele não tem. Então ele vem ensinar aquilo que quem não sabe, faz o quê? Ensina. E quem sabe faz. E quando ele faz errado. Então veja aqui, os irmãos, quando estamos dizendo aqui, nós estamos botando a coisa com clareza, porque tem aqueles, eu acho que você está certo, eu acho que tem gente que vai nessa onda, que crê no doutor, do catedrático, do juiz, nós não temos nada disso, queremos nem saber disso. Para nós, alma é alma, e o pastor é homem da conta do ministério
e o Senhor deu para ele. E quando ele não dá, esse trabalho, é porque naturalmente ele não está interessado. Meus irmãos, a obra do Espírito não é para todo mundo, não. A fé não é de todos. Nós estamos na hora de decisão. E nessa hora de decisão, muita coisa vai ficar para trás. Muita coisa. Aí você pergunta assim, é ruim ou é bom? É bom. É bom, não podemos carregar uma carga dessa. Só nos quer ver só aqui, vou mostrar. O YouTube está aqui. Desse mês nós temos 3.000 pessoas por dia entrando no YouTube. 3.000 pessoas por dia. Pergunta se esse cidadão sabe disso. Eles vieram atrás da pregação dele. Que não cresceu nada. Que diminuiu. Meus irmãos, você pode, qualquer um pode contestar, qualquer um pode dizer as coisas quando elas têm base. Quando você está, elas falam que eu tive uma revelação. Mas conversa, piada. Isso não existe. E nós estamos aqui para dizer que nós não aceitamos isso, não. Não aceitamos que o cidadão vá a dizer, olha, se foi ótimo, esse tipo de gente no nosso meio é um perigo. Temos pouco pelo lado dele, eu acho que ele grata, porque doutor, não existe isso. Nós lidamos com os servos de Deus, com vidas que se entregam ao serviço do Senhor. Você é pequeno, tem dificuldade, mas você tem fé. Você não abandona o rebanho, você não larga. Aí desespera o rebanho. Eu gosto muito do rebanho, foi embora. Largou e foi embora. Aí você, ele é um mago. Não, mago o quê? Mago o quê? Os irmãos querem ver as acusações aqui. Ele não tem uma palavra para contestar a obra. Nenhuma. Nem aquilo que ele pregou. Clamou pelo sangue, consultou a palavra. Nem nada disso. Ele não tem nenhuma palavra. Mesmo porque a obra já avançou bastante. Os irmãos que vieram lá do Nordeste viram que em todo o seminário o Senhor quer uma igreja caminhando. E se ela não abrir as frentes, ela vai ficar para trás. Mas já que estava nos Estados Unidos, teologia, ele ia gostar. A cátedra, pelo que eu estou vendo aqui, o cidadão deve ter mostrado aqui, né? Então, tudo assim. Né? A verdade para o pessimista aqui é um negócio que nem existe. Porque ele não cita uma doutrina que esteja errada. Ele é capaz de analisar com todo mundo sem dizer onde está o erro. Então, não é isso. Então, quem está do lado não pode aceitar. Nós é que estamos aqui numa luta no mundo inteiro, em todos os continentes. Essa semana chegou passando 15 dias fora, ou seja, 2 pastores aqui, lá no México, na República Dominicana, outro grupo lá, e Letônia, Estônia, né, e Rússia, enfrentando todo tipo de dificuldade. E um cidadão aqui que não vai em canto nenhum, nunca esteve aqui no presbitério para ler alguma coisa, porque se ele estivesse aqui, ele não ia falar o que ele está falando, nos acusando. Nós temos relatório de todos aqui, fizemos isso publicamente, está anotado para quem quiser. Como é que o cidadão desse vem dizer que nós somos desonestos? O Ministério Público denunciou os líderes da Igreja Maranata por formação de quadrilha e apropriação indébita. Eu quero mostrar também, aqui ó, que nós temos aqui, hoje, o secretário aqui de advogados, seja de promotores, mandou uma correspondência assim, o presbitério não deve nada aqui, gente. O chefe do Ministério se converteu. O promotor Paulo Panaro diz que uma das formas de intimidação era processar as testemunhas. Está aqui o papel. Ninguém deve nada. O presidente, a não ser aqueles que fizeram sua molecagem, que estão por aí e que nem entraram aqui. Mas vejam só, meus irmãos, não
estamos desabafando. Não temos desabafo. Não precisamos disso. Agora, o cidadão disse doutrinas forjadas. Esse cidadão ele não está equilibrado, não está no seu estado normal. Com relação à obra do Espírito, ele pode ser uma pessoa muito inteligente, mas com relação à obra, ele está completamente desqualificado. Porque quem faz essa afirmativa? Os irmãos que estão aí, na coisa, eu vou dizer o que ele disse a respeito da obra, os irmãos que concordaram com ele para levantar a mão. É bom para a gente não ficar sabendo. Vamos lá? Então ele diz o seguinte, aqui ó, doutrinas forjadas. Estão de acordo com ele para levantar a mão. Levantou a mão? Depois? Levantou ou baixou a mão? Não levantou, não entendeu. Então, não tem uma doutrina forjada, a obra do Espírito, como é que pode ser doutrina forjada? Como é normal a pessoa? Ele não está no estado espiritual para dar ordem a ninguém, nem de ser falar de erros. Né? Mas outra coisa, não posso compactuar com essa estrutura onde homens ocupam o lugar e pertencem exclusivamente aos cristãos. Citou um, deve ser aí na região, deve ser algum colega de vocês, dele. Aí. E aqui não existe isso. Vai ter problema. Por quê? Porque não tem disciplina. Ele é o dono, não tem disciplina. Você tem hoje o satélite, você tem a televisão, todos os pastores entram, exceto aqueles que não estão nem ligando a televisão, porque não se interessam, eles se interessam corrida de carro, se interessam jogo do Flamengo, mas a televisão pertence ao presbitério, deve usar excelente, TV. Meus irmãos, as coisas não são assim. A repreensão deve começar daí. Eles devem ouvir e dizer, esse tipo de gente, em vez tem mais. E tira logo. Porque é uma doença. Nós não podemos trabalhar de um jeito, levando uma mensagem para a Indonésia. Recebemos agora a Indonésia, Filipinas, Nepal, Sri Lanka. Meus irmãos, pergunta ele quantas vezes ele saiu daí para ir para o Sri Lanka. Nós estamos lá, os pastores estão indo para lá, sujeitos a uma morte. Ninguém vai para um canto desse. E tanto nos rincões da África. Ele não tem piedade, esse rapaz não tem amor a nada. Ele não tem amor à causa, não tem amor aos seus irmãos. E fica se despedindo aqui os irmãos queridos. Coisa nenhuma. Ele abandonou um ministério que não foi dado pelo homem. Meus irmãos, não chegou nunca aqui no presbitério para dizer assim, onde estão os ladrões aqui? Vem mostrar aqui, vem cá, vem mostrar onde estão os ladrões aqui. Você vai ver o resultado de anos, todo mês nós temos. Para quem quiser, está aqui, só vem aqui. Para ver como funciona o presbitério, para ver se eu estou ficando rico, se o sujeito está rico, se o fulano está rico. Vem cá. Meus irmãos, esse tipo de coisa, o que me preocupa é o ambiente. Se esse cidadão encontrou um ambiente aí para dizer isso, tem alguma coisa errada aí, não é? Tem confabulação, tem coisas que não estão certas, que não vão dar certo, meus irmãos. Quer ver? Não teve aí no Nordeste, no Norte, tem parte nenhum que tenha se aprumado. Nenhum. E Sassi tinha um pouco mais, não botou isso não, porque a minha carreira não combateu por combate coisa nenhuma, que nós combater correu fora. Meus irmãos, essa obra é difícil. Não é uma coisa para brincadeira, não. Eu vou dizer uma coisa, vou mostrar uma coisa para os irmãos que estão aí. Olha aqui, ó. Vou mostrar ele para vocês aqui. Olha aqui, ó. Eu
estou há mais de um ano com isso aqui. Vocês estão vendo o que é isso aqui? Então, eu não estou vivendo, sugando a vida de ninguém, porque eu não preciso de ninguém, exceto aqueles que oram, aqueles que são servos, conservos. Eu estou aguardando o chamado. Estou esperando o chamado. Não estou precisando de ninguém. Pena de mim, não preciso disso. Estou nas mãos do Senhor, vou prosseguir. Agora, ouvi, ler as tolices, a exibição que está aqui. Eu vou levar um pouquinho. Diz o seguinte: alguém se vai e desce. É próprio do homem, nós tivemos casos aqui. Ele vai descer, eu queria tomar um presbitério. Botou todo mundo em dificuldade. Não tem amor ao resultado. Está por aí, quem sabe o que está fazendo. Nem notícia tem. Eu estou falando isso para fazer medo, porque ninguém precisa disso. Porque o juízo não é meu. O juízo é de quem sabe de onde vem a justiça. Só isso. E nós temos que lutar por isso aqui. Veja aqui, práticas administrativas morais e judiciais. Eles estão dizendo que nós aqui fazemos práticas administrativas que não são morais. Esse cidadão, ele tem que vir aqui para explicar isso aqui. O STV Segunda Edição de hoje começa com uma denúncia exclusiva. Dinheiro do dízimo teria ido parar no bolso de pastores da Igreja Maranata. Segundo a denúncia, mais de 20 milhões de reais foram desviados pelos pastores em 5 anos e foram usados na compra de imóveis, carros e dólares. O que eu vou dizer? Eu não sei nem porque eu estou preso. Nós aqui está com a ação. Temos que passar isso para o sistema nosso aqui. Vai dizer assim, ele vai vir e dizer. E nós temos muito interesse que ele venha aqui e diga. O Ministério Público denunciou os líderes da Igreja Maranata por formação de quadrilha e apropriação indébita. A investigação começou ano passado. Segundo a denúncia, os líderes da Maranata montaram um esquema para desviar o dinheiro do dízimo e tinham o apoio de empresários, que forneciam notas com valores superfaturados de serviços e produtos comprados pela igreja. Para o Ministério Público, era uma forma de encobrir o desvio, que pode chegar a 30 milhões de reais. Pode ser assim, eu no meio de um grupo de pastores que estão lutando pela vida, com família, com criança, com tudo isso, com esposa. E uma conversa dessa, isso não tem cabimento. O único povo no mundo que não tem dinheiro entrar em espécie para botar no bolso é essa obra. O dinheiro vai ter que ir para o banco. Do jeito que ele entra, ele sai daqui. O ano passado, nós crescemos 170% de empresa nenhuma no mundo que tem crescido desse jeito. Nós temos 1 milhão e quase 400 mil. Manda ver se o nosso patrimônio cresceu isso. O patrimônio dos pastores. Nada, não cresce nada, não cresce. Não, nosso patrimônio pessoal, gente, aqui, o patrimônio pessoal, pô, tá crescendo nada. Pô, tá pensando, aqui, interessa, aonde? Tem que dizer ninguém. Tá tudo certo. A igreja ir embora, com bons pecadores, é vivo lá dentro. Então, sua aflição, meu amigo, a expressão dele é fruto da carne. É fruto da situação dele, não é da obra, não. Quem está na obra está na alegria do Espírito, está ouvindo a voz do Espírito Santo, está glorificando o Senhor, está vendo a obra crescer, está no satélite, está no seminário, está nas reuniões, está em todo canto, glorificando e crescendo. Não é alguém que está abandonando tudo lá e no casulo, porque tem talvez um lugar arrumado para dizer como é que tem que dizer. Meus irmãos, que negócio, que vexame, que coisa horrível. Quando você observa e vê a fotografia do cidadão, mas o que é
isso. Eu fui pastor de tal lugar, pastor de tal lugar, pastor do estado, tal, pastor de... Aumentou quantas pessoas? Diminuiu. Ministério. Ele veio parar. Chamou os irmãos. E outros mais simples. Cada um para mim aqui. Pela minha família que está saindo do projeto. Mas, irmão, ele não cita um erro. Assim, esse é o erro. Não cita um. Mas ele faz questão desse. Então, diz assim, o Senhor, Jesus nos chamou para a liberdade. Liberdade? O que é liberdade aqui? Eu tenho que falar para o Senhor, liberdade, libertinagem. Liberdade, 1 Coríntios 8, 9, vamos ver. 1 Coríntios 8, 9. O que é liberdade? Liberdade não é libertinagem. Liberdade é fazer o que eu quero. Se for fazer o que eu quero, eu não estava na obra. Eu não estava aqui servindo. Eu estava no outro canto. 8, 9. Ele não sabe que a liberdade foi liberdade com libertinagem. Mas veja que essa liberdade não seja, de alguma maneira, escândalo para os fatos. Na liberdade desse tipo, onde os cidadãos escrevem uma correspondência, carta aberta, não diz nada na carta, nem aberta nem fechada. Meus irmãos, o que me preocupa é que a obra do Espírito não chegou até lá. E ele estava na frente da igreja. Não pode. Os pastores, agora a briga com os pastores. Vocês deixaram isso. Vocês estão permitindo isso. Por amor a quem? Vocês estão devendo quanto? Perto que vocês têm com esse cidadão que não mandam pagar. Mas você não pode ser refém de um negócio desse. Vender aquilo, quer dizer, é assim. E diz assim, quando alguém, veja só, quando alguém presencia o erro, o abuso e o desvio, olha aqui, a desonestidade, desvio de quê? Dinheiro do dízimo teria ido parar no bolso de pastores da Igreja Maranata. Segundo a denúncia, mais de 20 milhões de reais foram desviados pelos pastores em 5 anos e foram usados na compra de imóveis, carros e dólares. O abuso de quê? Todo mundo se silencia, quem está fazendo isso? Então, ele já é cúmplice daquele silêncio. Já determina, já legalizou, já prendeu, já vai para a cadeia. Ele fez isso. Ninguém. Deus não deve ser constrangido para ser isso. Imagine uma instituição mundial, como a Igreja Cristã Maranata, recebendo gente do mundo inteiro. Tinha que ouvir um cidadão desse. Parar, ouvir um cidadão desse. Está lá. Eu fico pensando o que é que ele está pensando dele. E o que é que ele está pensando dos que estão em volta. Ele pilotou para 2 ou 3 ou quantos aí. Você aceitou isso? Você é compatível com isso? Você é real? Deus não te chamou para ser cúmplice de um cidadão que ficou rico, ou seja lá o que for, se acha o soberano, não precisa de obra, não precisa de nada. Olha aqui, se você me mostrar amanhã, se ele mostrar amanhã, uma doutrina que é pregada nessa obra, está fora, sai isso aí. Meus irmãos, ninguém tem palavra revelada. Poder do sangue, dons espirituais. Esqueceu tudo isso. E o mundo está tudo aí. Agora a Alemanha está fechando um monte de igreja. A França outro monte de igreja, fechando. Estados Unidos, um monte de igreja fechando. Sabe o que é? Essa ideia aqui. É uma pré, diz uma parte aqui, diz outra ali. Como se isso sustentasse uma igreja. Ou fosse o testemunho do Espírito Santo numa hora dessa, séria. Eu tenho dito aos irmãos, eu recebo todos os dias aproximadamente 20 recortes
só de manchetes do mundo inteiro. 70% é com relação à falência do tal do cristianismo. Falência. O pastor pegou a mulher do outro, lá vai aquele negócio, aquela confusão toda, está 40 anos, aí são menos. Pedofilia, lá vai, meus irmãos. Doideira, agora é menino para pregar. Agora tem um menino para pregar. Eu vou falar, o que fazer? Que doideira é essa? Não vai no seminário. Quando vai, não assiste nada. Não pode ser assim. Ficou em igreja, metido em filosofia, os meninos saem da escola, Pedro na faculdade, não volta mais para dentro da igreja. Sabe por quê? O pastor não sabe o que é filosofia. Não sabe, não é porque ele é burro, não. Não sabe porque ele não quer. Ele não quer ler o que é filosofia, que é a coisa mais boa do mundo. Até saber o que é. Há dias atrás eu estava no mercado, perdi um concurso porque não vi a aula que estava aqui. Quem assistiu a aula acertou a pergunta lá do vestibular. Eu fiquei. Meus irmãos, nós somos aqui, nós temos um grupo de ciência e fé, o cidadão achou ruim, por causa do grupo de ciência e fé. O que nós estamos explicando? Nós estamos explicando que ciência é ciência e que fé é fé. Você não precisa entender de ciência mesmo, mas não posso confundir ciência com fé. A ciência é do homem, é das medidas do universo. A fé vem em cima. Os pastores não sabem disso. Cadê aquele cidadão que está falando isso aqui? Nem ele sabe. Não pode ser assim. Nós estamos há muitos quilômetros. Eu não quero cansar os irmãos, mas dizer o seguinte, meus irmãos, as coisas que as opressões falam nessa hora, elas são mais perigosas daquele que sai da obra, porque ele segue do anticristo. Isso é que é o problema. Não é o que está na tradição, não é o que está no movimento, que não tem compromisso com nada, mas é porque eles já tiveram experiência com dons espirituais que voltam atrás. É o trabalho do anticristo. Eles vão direto a fortalecer o anticristo. Eles são de esquerda, de não sei o que, não sei o que. É isso que está aí. Não tem nada por isso. Nós temos que ter a nossa posição. Veja só, ninguém pode ensinar o que não sabe. E esse cidadão andou pregando a ele. Se ele estivesse por aqui, há muito tempo que eu não estava dando aula de seminário de quê? Daquilo que ele não crê? Ah, meus irmãos, não pode ser assim não. Os irmãos estão aí, estão vendo, né? Citação de texto aqui, sem nada, meus irmãos. Aqui, o acúmulo de denúncias, processos de escândalo. Esse cidadão está nos acusando de uma coisa que não existe. Isso é mentira. Nós estamos aqui com os documentos todos para mostrar. Estamos isentos de tudo. Se alguém fez alguma falcatrua por aí, e por aqui está respondendo. Nós não temos nada. Não devemos nada. Nem federal, nem municipal, nem estadual, nem nada. Estamos sendo homenageados em todos os cantos. A Igreja Cristã Maranata tem um nome. Tem um nome. Tem uma origem. Ela tem governo. Porque o Espírito Santo é quem está governando todas as coisas. Esse é o caso. Quando estamos falando com os irmãos aí, irmãos, estamos somente advertindo do que vem pela frente. Isso não vai parar. Não para. A nossa luta foi sempre essa. Oposição, 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 tudo se levanta a oposição. E o
vou dizer uma coisa. O adversário tem razão. Ele é o único que tem razão. E quem tiver com ele está cheio de razão. Por quê? Porque o que é o obra do Espírito Santo está revelando, ninguém vai segurar. Se o adversário não quiser usar-se de dentro, ele vai conseguir o que ele quer. Ele tem que usar-se de dentro para poder mostrar. Porque o caráter é qualquer coisa. Ele existe caráter. Quando ele se envolve, sonhando, se conversa, pastores, tenham cuidado de conversar as coisas, de trazer os assuntos, coloque diante do Senhor, grupos de intercessão, situações de orar mais, trazer para as igrejas aquilo que as igrejas estão precisando, é vida e comunhão com Deus. Deus não se revela, não há culto. Acabou, não tem culto. E o pastor que está dirigindo isso, ele vai ter que dar. Quando o Senhor nos chamou de jeito que nós somos. Sou radical, todos nós, temos de nada, tá? Sem curso, sem nada. Já está todo mundo aí, a tradição está toda atrás, a Assembleia, todo mundo querendo agora assistir à escola bíblica dominical. Por quê? A doutrina. Os ensinos, trombetas e peças, como Santa Ceia, a Santa Ceia que muitos deram, estão dando ainda com aquelas conversas de ceia, o pãozinho, tem que acabar. Vocês assistiram uma Santa Ceia a nível mundial, gravaram, peçam aquilo, gravem. Quando vocês forem ministrar uma ceia, façam conforme as instruções que foram dadas, que diz respeito à morte, à ressurreição do Senhor Jesus. Meus irmãos, houve 29 mil decisões, 29 mil. Pergunta na igreja desse cidadão quantos se decidiram. Meus irmãos, eu vou terminar. É para continuar, mas não. Então ele vai terminar dizendo assim: solicitação formal por base do LGPD. O que é isso? Polícia. Então, a lei, eu estou dizendo aqui, a lei do Espírito, a lei dos perspectivos da vida, a lei do homem, não, meu cidadão. E eu, por último, quero dizer, o presbitério está feliz em atender a esse cidadão, dizendo o seguinte: melhor se ele tivesse saído quando começou, ele não tivesse entrado, melhor. Ele não tinha sofrido tanto, né? E botando a igreja sofrendo na mão dele esse tempo todo para não crescer, para não dizer nada, para dizer isso que está dizendo aqui. Meus irmãos, não tem uma palavra, a não ser o texto bíblico aqui que ele faz, os Bereia, essa bobagem. Esse Bereia, examinado todos os dias, ele levou 15 anos, 17 anos. O Bereia era todo dia nessas coisas, ele levou 17 anos para ver dizer que está errado agora. Eu pergunto se está certo. Isso é normal? Isso é normal? Podíamos evitar essa reunião dos pastores, podíamos. Tem outros que saem, lá. O camarada está enviesado, porque para um grupo nos ensinando, mostrando o que é ciência e o que é fé, mostrando, trazendo aquilo que nenhuma igreja no mundo sabe. Com toda a teologia, ela não sabe o que vem de cima e o que vem de baixo. Ele não sabe. Ele não sabe como isso funciona no homem. Ele não sabe. Ele não sabe o que é verdade absoluta. Ele não sabe o que é verdade relativa. Ele não sabe. Jesus, há muito que se terá. Eu quero deixar essa nossa palavra aqui, desejando aos nossos irmãos que os irmãos se esqueçam dessa prosopopeia,
E os irmãos despreocupam com o presbitério, vai tomar conta de tudo aquilo que é necessário, não vai deixar de responder a ninguém. E a outra mais. Não precisa fazer essas firulas sobre despedindo, não precisa nada disso. Sai, vai embora, não deve nada, o presbitério não te deve nada, nem você deve nada ao presbitério. Aqui, botar no site, aqui, tem tantas formas de a pessoa aparecer, sair figurando a borda daquela rapel. Isso, não precisa querer fazer média em cima de irmãos humildes. Vai lá, os irmãos lá, o sofrimento lá. E aqui, irmão, faz isso. O pastor vai entrar lá, já entrou. Explica o negócio direitinho, o que eu estou dizendo aqui. Meus irmãos, não tem. Aqui, a carta tem 6, não sei quantos itens. Porque a fotografia dele, e nós pegamos todo pelo SGI, não produziu nada. Certo? Nada. Jogou tudo para cá. Nada. 75 passou para 72. Esses anos todos, eu pergunto, ele tem direito de estar falando mal do ministério, tem alguma coisa errada. Ele está deixando de usar os recursos da graça. E desistiu dele mesmo. E o mais último, não é pastor mais. Não tem ministério. Essa obra, quando o homem entra, pedido por uma revelação, ele saiu por conta própria dele. Ele agora revelou a ele que ele agora é pastor dele. Não é mais a obra. Não tem como funcionar para ele. Nada disso. Ele escolheu o que ele queria escolher, vai para lá. Se algum dia, o que ocorre muito agora é verdade, nós chegamos com 4, 5 pedidos todo mês. Olha, quero excluir, quero retornar. Não é fácil, não. Saiu, vê lá o que está fazendo, porque esta obra, meus irmãos. E você fica pensando, foi o inimigo que tirou, foi não. Isso aí que tirou. Esse é que é o problema. Se o Espírito Santo não fizer isso, a obra acaba. Ele deixa um monte de sucata no meio e não tem que a coisa só correndo atrás, conserta aqui, conserta ali, pega ali. Nós não estamos aqui para isso. Ninguém precisa brigar com o A, com o B, com você, não. O que eu estou dizendo aqui, eu digo em qualquer lugar, pode anotar, pode passar para quem quiser. Eu não estou nem aí. Porque é nossa função. É nossa função. Posicionamento. Como esse trata de uma coisa que quando o carro está aberto, você precisa isso. Sem problema nenhum, não é certo? Aqui, bobagem. O carro está aberto. O carro está aberto, eu estou uma carta aberta aqui. Porque passou por todo mundo. Vocês, ele, vocês. Consulta o Senhor. Leva o povo para a oração. O jejum, ele está precisando da religião. Eu tinha falado com o pastor daí, pastor, tem um anátema para ele, estou dizendo que seja esse, fulano ou Beltrano, não estou acusando ninguém, não sei. Mas, pelo que eu vi aqui, tem mesmo. Gente que rejeita a obra sem embaixo. Ele não tem o Espírito Santo, não recebeu a bênção. Não se converteu. Nós somos pastores que não se converteram. Jesus nos dá uma oportunidade. Depois ele retira. Vamos uma palavra aí, alguém quer falar uma coisa mais. A nossa palavra aqui por hoje é só. Esperamos que os irmãos tenham entendido. Não é nenhuma, vamos dizer, pronta, irmãos, parentes, não se tem um parente, seu parente, pode deixar para lá. Espera e ajuda. Um dia, quem sabe, você vai poder ajudar essas pessoas. E hoje a gente vai estar, outro dia está vazio. Aí pelo meio da rua, como nós temos aqui. Senhora, se o camada está seco, ficou. Outros já embarcaram. Não se levantou como nós aqui, temos uma sacola plástica. Não estou dizendo, observe,
isso vai acontecer agora. Não, então, o juiz não por nossa conta. Então, fazendo o mesmo. Porque quando a pessoa toma decisão na carne, ele vai receber os resultados na carne. Isso é o certo. Quem semeia na carne, isso é uma opção. Agora, o tipo eu não sei. Eu vou antes, possivelmente, vai dar tempo de ver. Mas, muitos vão ter. Se essa obra de brincadeira desse jeito, porque eu disse qualquer coisa, e vem anarquizando com todo mundo, chama todo mundo, desoneste ladrão, para que isso não é assim não. A polícia cercou a sede da Igreja Maranata, na cidade de Vila Velha. Os pastores foram presos em casa e levados para a delegacia. O que eu vou dizer? Eu não sei nem porque eu estou preso. Não, isso aí nós não permitimos. Nunca. Nunca. Porque não tem disciplina, ele é o dono, não tem disciplina. Então eu erro aqui, eu falho aqui, amanhã estou de volta aqui, perdoou a ele mesmo e continuou. E eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos, quem ficou lá tinha vergonha, hein? Nessa obra aqui aconteceria isso, hein? Nunca, nunca. Eu estou mostrando aqui, isso aqui, ó, isso aqui. Mensalmente nós temos aqui. Mensal. Vem aqui. O que acontece que já vem mesmo. Isso aqui é uma coisa. Quem quiser saber quanto que tem, a igreja tem depósito em casa, quanto é que ela paga, quanto é que ela deve, vem aqui. Assiste a reunião que teve para todo mundo. Porque não assistiu. Trabalhou 1 hora ou 2 horas aqui, mostrando concepção. Porque tem como nós ver as pessoas estão por volta, eles ficam admirados. Uma obra, como ela se mantém equilibrada. E que como que o negócio é esse? E a tradição está sem saber o que vai fazer. Porque a doutrina está caminhando. A doutrina, ela está fossilizada. Se eu tivesse que pregar a mesma coisa que eu preguei no começo dessa obra, aquela mesma coisinha, eu tinha desistido. Eu achava batido. Para com isso. A obra, ela caminha na direção da eternidade. A igreja está vivendo seus últimos dias. Aproveite, Jesus quer se revelar. Só isso. Tome história, tome ensino, tome televisão, tome escola bíblica. E aí? Isso. Alguma palavra que o irmão tem para dar, nós queremos ouvir. Se tem alguém que nos ordens. Não tendo nada para falar, vamos encerrar a reunião. Fazer a posição de mão sobre os irmãos. A área ali do Nordeste, vocês têm um Ceará, que sempre foi uma barreira, foi, como se o ponto de equilíbrio do Nordeste. Nós temos grupos ali se levantando, fazer uma ilha do Norte, e outras partes que estavam meio com dificuldade, estão tendo a prosperidade ali, e outras regiões. Mas vocês estão aí. Tem gente em condições de dar aula ali para dentro, mas tem que estar atualizado com aquilo que está sendo feito. Nós temos passagens de pressa dos companheiros. E os irmãos estão vendo que não é para qualquer um dar aula no seminário. Eles foram começo da obra. Agora nós botamos um menino para dar aula com arrasto. Eles acabavam as igrejas e eles acabavam também. Mas olha, que cada pregação que era mais linda. Mas não tem o testemunho, não vive o que prega. Então é melhor viver o que prega do que pregar o que não vive. Nessa obra aqui aconteceria isso, hein? Gedeu Tigueiros continua cometendo os mesmos erros. Ele pensa que esta geração aceita o mesmo cabresto que os idosos de sua época. A falta de transparência com os recursos. Ele tem a coragem de perguntar ao final, se alguém tem alguma coisa a dizer. Quem será o doido?
Depois de toda essa aula, quem se levantará contra o rei da obra? E você, o que está esperando para entregar sua carta de desligamento? Que Deus nos livre das seitas. Amém.